o Senhor Deus deu alimento para Adão e Eva em troca de obediência. E no dia que o diabo caiu do céu, ele foi na terra de Nod, onde estavam os filhos e as filhas que Deus teve com a Eva e fez eles pecar, praticando incesto irmão com irmã. E depois veio para o paraíso fazer Adão e Eva pecarem também, dizendo para Eva que o Senhor Deus é um mentiroso, que se eles comessem do fruto eles não morreriam, e eles comeram. E morreram para Deus e foram expulsos do paraíso, e a Eva teve as suas dores de parto multiplicadas. E anos depois o Senhor Deus promoveu o dilúvio para nos mostrar o caminho de volta ao paraíso, através do batismo nas águas, representado pela velha terra submersa nas águas do dilúvio, e o surgimento de uma nova terra limpa no fim do dilúvio. E o batismo do irmão Naamã e do Senhor Jesus. E através do dízimo de alimento, representado pelos corvos e o irmão Noé, e pelos corvos e o irmão Elias. E através do azeite da unção do Espírito Santo, representado pela pomba e a folha de oliveira que ela trouxe no bico. E o irmão Moisés regulamentou a salvação pela partilha, através da partilha do dízimo de alimento. E ainda que o Senhor Deus abriria a janela do céu e voltaria a dar o alimento. E também que vestisse o nu, visitasse o doente e guardasse o sábado. E quando os irmãos entraram na terra prometida sem o irmão Moisés, eles abriram muitas igrejas depois que a congregação de Siló foi fechada. Eles abriram muitas denominações religiosas em todo Israel, e todas elas só pregavam tradição, costume, e que os irmãos não deviam dar o dízimo de alimento, porque quem recebia eram preguiçosos, que os irmãos, que o Senhor Deus não ia cumprir a sua palavra de abrir janela no céu e dar alimento, que o Senhor Deus não ia salvar por aquela obra, em Mateus 25:34, e que acender o fogo no dia de sábado não era pecado na sua casa, que tirar os animais dos buracos que caíam no dia de sábado não era pecado, e quebrar a aliança de guardar o sábado, representaram na vara a suavidade. E perderam também a oportunidade de se salvar, porque todos se consideravam salvos, como hoje, todos se consideram salvos sem precisar praticar a obra de amor ao próximo, de dividir o dízimo de alimento, compartilhar o dízimo de alimento com o sacerdote, o estrangeiro, o órfão e a viúva, e sem vestir o irmão nu, sem visitar o irmão doente. Mas todo mundo está salvo, a maneira deles. E quando o Senhor Jesus completou 30 anos de idade, ele saiu da sua casa em Nazaré da Galileia e veio para a Judéia para ser batizado pelo irmão João Batista no Rio Jordão. E depois de ter sido batizado, ele foi jejuar 40 dias e 40 noites no deserto, para coroar de luz os irmãos dizimistas fiéis, que já tinham sido justificados pelos 3 jejuns de 40 dias e 40 noites anteriores, feitos pelo irmão Moisés e pelo profeta Elias. E essa coroa de luz dos irmãos dizimistas é a coroa de glória, porque glória significa bondade. E depois de jejuar, o Senhor Jesus teve fome e foi tentado pelo diabo. E ele venceu o diabo com a sua intensa luz, e os anjos de Deus vieram e lhe deram de comer, e ele comeu. E depois que o Senhor Jesus soube que o irmão João Batista foi preso, ele saiu da Judéia e voltou para a casa de seus pais em Nazaré da Galileia, e depois de 7 dias se mudou para Cafarnaum, para se cumprir a profecia na terra dos irmãos Zebulon e Natali, onde os irmãos estavam na escuridão e assentados na sombra da morte. E o Senhor Jesus chegou e a sua luz alumiou a toda a terra, e as obras dos irmãos foram conhecidas. E o Senhor Jesus só encontrou 4 irmãos cujas obras foram aprovadas. E ele começou a pregar a pregação dos profetas, de João Batista, e a minha pregação. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O machado está posto à raiz das árvores, que são os homens. Aquele que não der bom fruto será lançado no fogo eterno. A pá está colhendo o trigo maduro, que é o bom homem, e guardando no celeiro. E o mau homem, que é a palha, será lançado no fogo eterno. E curava os enfermos, libertava os endemoniados e os lunáticos e os atormentados, e levantava os paralíticos, e a fama dele se espalhou pela Síria, e o povo começou a acompanhar ele, e ele foi andar pela praia do mar, e avistou 2 dos irmãos cujas obras foram aprovadas. Eram os irmãos
Pedro e André, que estavam pescando, e ele os chamou: venham comigo e eu farei de vocês pescadores de homem. E ele, deixando as suas redes, os seguiram. E mais adiante ele viu os outros dois, eram os irmãos Tiago e João, que estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando a rede. E ele os chamou e eles vieram e o acompanharam. E com esses 4 discípulos, o Senhor Jesus entrou em todas as igrejas de Israel, pregando a salvação através da partilha do dízimo de alimento e por vestir o nu e por visitar os doentes. E o povo começou a seguir o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus viu uma grande multidão atrás dele, vinda da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão, ele subiu no morro e sentou lá em cima. E os seus discípulos, seus 4 discípulos, vieram e sentaram ali junto dele. E a multidão ficou em volta esperando os milagres, porque todo mundo já estava salvo, igual hoje, né? Sem fazer a obra de amor ao próximo, mas todo mundo estava salvo. Então, o Senhor Jesus começou a ensinar os 4 discípulos, porque eram os que estavam em comunhão com ele. O reino dos céus estava neles. Então, o Senhor Jesus começou a dizer: bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que choram, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, por causa de mim, porque assim foram perseguidos os profetas antes de vocês 4. E todas essas qualidades se resumem nos irmãos e nas irmãs misericordiosos, que perdoam o seu irmão 70 vezes, 7 vezes, que é a medida do perdão nas palavras do Senhor Jesus, e a medida do pecado nas palavras de Lameque. E o Senhor Jesus continuou dizendo para os seus discípulos: vocês são o sal da terra. Se vocês não pregar a salvação através da partilha do dízimo de alimento e por vestir o nu e por visitar o doente, vocês serão pisados pelos homens, porque é assim que acontece com o sal que degenera. Vocês são a luz do mundo, uma cidade edificada no morro que não pode se esconder. Vocês são a tocha acesa na sala da casa, que alumia todos que estão na casa. Amém? Então, meus irmãos, se você quiser fazer comigo um jejum de 1 hora semanal para se libertar dessa falsa promessa de salvação, pois nós estamos conectados pela mesma comunhão do reino de Deus que o Senhor Jesus esteve com os profetas e como está comigo, por causa dessa poderosa pregação. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Deus gerou. Amém.